Bem-vindo aos relatos assustadores. Primeiro relato: A Vingança Noturna. Vou contar um estranho e tenebroso caso que aconteceu em meu primeiro dia como segurança noturno no galpão de armazenagem logística. Como todo primeiro dia no emprego, eu estava nervoso, mas já estava acostumado com esse tipo de trabalho. Sempre fui um cara mais noturno, e sempre gostei mais da tranquilidade da noite, que me proporcionava as manhãs livres para resolver minhas coisas e aproveitar a cidade sem tumulto. Cheguei no galpão de logística, e o supervisor me aguardava. Ele me deu o uniforme da empresa e me passou as instruções do que eu precisaria fazer no dia a dia e em casos de perigo. Foi bem tranquilo, afinal, os procedimentos não mudam muito de empresa para empresa, e após um rápido bate-papo, o supervisor foi embora do local, me deixando sozinho. Fiquei impressionado com a calmaria do lugar quando, no meio da madrugada, ouvi um bater na porta. Estranho, pensei. Quem será a essa hora da madrugada? Será que o supervisor esqueceu algo? Consultei as câmeras de segurança e vi um homem de boné e casaco com o logotipo da empresa de segurança. A situação era confusa, pois ninguém havia me informado sobre a presença de outro segurança. Segundo as instruções do supervisor, eu era o único responsável pelo turno da noite. Desconfiado, observei o homem através das câmeras antes de decidir abrir a porta. Ele se apresentou como colega de trabalho, afirmando que havia sido enviado para acompanhar minha primeira semana de trabalho. Aquela noite no galpão de armazenagem logística estava ficando cada vez mais bizarra. O homem de boné e casaco, supostamente da empresa de segurança, estava lá, uniformizado, mesmo sem eu ter recebido qualquer aviso sobre sua presença. Desconfiado, mandei uma mensagem para o supervisor, mas o silêncio foi a única resposta. O homem insistiu em entrar, alegando que estava frio lá fora e precisava de um café, e precisava bater o ponto. Apesar das minhas ressalvas, cedi, permitindo sua entrada. Surpreendentemente, ele parecia conhecer o local como a palma da mão, dirigindo-se diretamente à sala de segurança para fazer um café. Enquanto nos sentávamos na cabine, ele começou a compartilhar histórias de terror sobre o galpão durante a noite. Uma coincidência inquietante, não acha? Posso compartilhar essas histórias em outra ocasião, mas voltemos à minha narrativa. Cerca de 1 hora depois, o homem sugeriu fazermos a ronda pelo galpão. Ele queria me mostrar os pontos que precisavam ser sinalizados com a ronda. Fui com ele, e tudo parecia normal até que ele disse que precisava ir ao banheiro e que nos encontraríamos na cabine de monitoramento depois. Continuei a ronda conforme combinado, mas, após 30 ou 40 minutos, ele ainda não tinha retornado. Comecei a ficar inquieto, preocupado com o que poderia ter acontecido. Foi então que finalmente meu celular tocou. Recebi uma mensagem do supervisor, respondendo à minha mensagem anterior. Ele não tinha designado ninguém para me acompanhar naquela semana. O turno era, de fato, meu e somente meu. Levantei imediatamente e corri até o banheiro, mas não havia ninguém lá dentro. Como assim? Para onde aquele homem teria ido? Voltei à cabine de monitoramento e revisei as gravações. Descobri que o homem tinha saído do banheiro cerca de 5 minutos depois de entrar, seguindo em direção à seção de eletrônicos. As câmeras, estranhamente, começaram a exibir uma tela totalmente preta. Ele estava sabotando o sistema de vigilância e conhecia cada ponto do galpão. Imediatamente, alertei o supervisor e saí da cabine na tentativa de encontrar o homem. No entanto, para meu desespero, ele me encontrou primeiro. Um golpe forte na cabeça me fez desmaiar, e eu acordei amordaçado, sentado e amarrado em uma cadeira ao lado da seção de vestuário. O homem, visivelmente perturbado, estava com um galão de gasolina, despejando o líquido sobre as roupas.
O desespero tomou conta de mim, sem opções aparentes. Ele começou a ler um bilhete que havia escrito, alegando que eu estava passando por problemas familiares e não aguentava mais, decidindo acabar com tudo e o fogo seria o meu momento de libertação. A situação parecia fora de controle. Ele riu alto, acendendo um isqueiro para dar início ao incêndio. Tentei gritar, mas a mordaça abafava qualquer som. Ele zombou, afirmando que todos pagariam pela injustiça de sua demissão, e saiu correndo em direção à saída. Rezei inúmeras vezes em um segundo, imaginando que aquele poderia ser meu fim. O fogo se alastrava rapidamente entre os panos embebidos pela gasolina. Aquela cena era aterrorizadora, o calor começava a ficar insuportável. No entanto, no momento em que o homem abriu a porta do galpão, a polícia estava do lado de fora. O supervisor havia alertado as autoridades, que chegaram correndo. O criminoso foi preso em flagrante, e o incêndio foi controlado rapidamente com extintores do local. Apesar de ter levado uma bronca que nunca vou esquecer, não fui demitido. Continuo trabalhando no galpão, sem mais incidentes desde então. Essa é uma daquelas histórias que a gente nunca pensa que vai acontecer consigo mesmo, até que acontece. Segundo relato: a aparição no cemitério. Lá pelos anos de 1990, eu estava naquele período clássico de desemprego, 3 meses sem um trabalho fixo. Foi quando passei por uma banca de jornal, e um anúncio piscou na minha cara. Precisa-se de vigilante de cemitério. Não era exatamente o tipo de vaga que eu sonhava, mas a necessidade bateu mais forte, então resolvi investigar. A verdade é que cemitérios nunca foram meu ambiente predileto. Fui criado com aquele respeito supersticioso pela vida após a morte, então a ideia de passar a noite em um cemitério mexia com meus nervos. Mas, como dizem por aí, necessidade faz a situação. Então lá fui eu atrás de informações sobre o tal emprego. Consegui o trabalho, contra todas as minhas expectativas. Conhecendo a equipe, tive uma conversa um tanto tranquilizadora com o vigia do turno da manhã. Ele jurou que era um serviço fácil, com minha única preocupação sendo alguns jovens que gostavam de se aventurar à noite. Fantasmas e almas inquietas? Bobagem total, segundo ele. Nas primeiras semanas, a noite no cemitério realmente dava um ar meio aterrorizante. Cada rangido ou sopro de vento fazia meu coração pular. Mas o vigia tinha razão, ou não havia perigo real, apenas sustos noturnos. Era engraçado como a mente brinca com a gente quando está no escuro, mas, afinal, o trabalho era mais tranquilo do que eu imaginava. Foi em uma noite daquelas, bem no meio da madrugada, que uma luz fraca começou a piscar entre as lápides mais antigas do cemitério. Minha primeira aposta foi em jovens arruaceiros, é claro. Com um certo ar de bravura, resolvi investigar. Caminhei na direção da luz, convicto de que pegaria alguém no flagra, mas, conforme me aproximei, uma espécie de paralisia tomou conta dos meus pés. A luz não era de lanternas ou celulares. Não, era só uma luz, flutuando no vazio noturno entre as sepulturas. Meus instintos de vigilante diziam que aquilo era estranho demais. Com um toque de nervosismo, desliguei a lanterna e me aproximei devagar, na ponta dos pés. Quando cheguei bem perto, meu alívio se misturou com perplexidade. Lá estava uma menina, segurando uma vela, vestindo um longo vestido branco, sujo de terra e rasgado. E o detalhe mais estranho: ela estava descalça. Sem conseguir conter a curiosidade, perguntei o que ela fazia ali. Em resposta, a menina fez um gesto para que eu falasse baixo e continuou a andar, como se eu fosse um mero espectador em sua estranha jornada noturna. Após a menina deixar a vela cuidadosamente em cima de um túmulo antigo, ela simplesmente desapareceu na escuridão do cemitério.
Assim que recuperei o fôlego, decidi segui-la, mas, para minha surpresa, ela havia sumido no escuro entre as lápides. Resolvi deixar para lá naquele momento, preferindo ignorar a verdade desconfortável. No dia seguinte, tomei coragem e abordei o vigia do turno da manhã, compartilhando minha experiência. Juntos, fomos até o túmulo indicado pela vela. A presença da vela confirmava que eu não tinha alucinado, algo real aconteceu naquela noite. O vigia, perplexo, sugeriu que eu verificasse os arquivos na administração para obter mais informações. Ao consultar a equipe da administração, deparei-me com uma versão dos fatos que chocou profundamente. Aquele túmulo remontava a 1915 e pertencia a uma menina que sofria de catalepsia. Na época, essa doença cruel tornava os músculos rígidos, privando a pessoa dos sentidos e da capacidade de responder a estímulos, mesmo que estivesse consciente. A família da menina, pobre e sem alternativas, optou pelo cemitério público, onde o velório só pôde ser agendado para algumas horas após a constatação da morte pelos médicos. Mas, os exames demorados revelaram a condição da menina, mas já era tarde demais. Ela estava enterrada havia muito tempo. Os rapazes da administração compartilharam que, de tempos em tempos, na madrugada escura, a alma da menina parecia retornar ao cemitério, como se buscasse esquecer o sofrimento passado. Ouvir essa história me deixou profundamente abalado, sabendo que essa menina era apenas uma entre muitas que talvez tenham enfrentado um destino trágico. Hoje, aposentado e longe daquele cemitério, passei muitos meses acendendo uma vela no túmulo daquela menina, na esperança de que ela encontrasse finalmente a paz para sua alma atormentada. Terceiro relato: a boneca na encruzilhada. Minha rotina como vigilante noturno sempre foi muito tranquila. Eu costumo fazer algumas rondas em um bairro de moto, percorrendo aquelas ruas para manter a segurança dos moradores locais. Mais uma noite, um morador apavorado me trouxe um relato perturbador sobre uma boneca estranha no meio da encruzilhada. Com os olhos arregalados, o morador dizia que a boneca estava sentada bem no meio da encruzilhada, e os moradores estavam bem assustados com aquilo. Bem, inicialmente pensei que era mais uma baboseira, provavelmente alguma brincadeira de mau gosto de alguma criança, mas precisava ir averiguar. Não podia negar uma possível cena de perigo para os moradores da região. Ao chegar, deparei-me com a cena surreal da boneca no asfalto deserto. Desci da moto, decidido a desvendar o mistério que se desenhava diante de mim. Agachei para remover a boneca quando um estalo ressoou atrás da minha cabeça. Comecei a ficar zonzo, e parecia que eu ia desmaiar. Por um breve instante, fechei os olhos. Ao abrir novamente, algo estava esquisito. As ruas familiares tornaram-se macabras, iluminadas por luzes avermelhadas, e um líquido negro com um forte cheiro de podre passava pelo meio-fio daquelas ruas. As casas tinham uma aparência de abandono, como se estivessem há muitos anos vazias. A boneca havia desaparecido, mas a caixa permanecia. Quando tirei do chão, vi que a caixa estava adornada por inscrições estranhas. Tentei abrir, mas a caixa era protegida com uma corda que eu não conseguia arrebentar. Determinado a escapar desse pesadelo, busquei algo para cortá-la, mas as casas pareciam realmente abandonadas, os moradores haviam desaparecido e ninguém respondia. Aquele forte cheiro estava quase me fazendo vomitar, eu precisava sair desse pesadelo o mais rápido possível. E, então avistei uma casa iluminada, era a casa daquele homem que tinha reclamado sobre a boneca. Essa casa, ao contrário das outras, parecia normal. Tentei bater na porta, mas, estranhamente a porta se abriu sem ninguém por perto. Entrei na casa, na esperança de encontrar algo para abrir a caixa. Vasculhando rapidamente, achei um estilete. Com um pouco de habilidade, consegui cortar a corda e finalmente abrir o mistério. Mas antes que eu pudesse comemorar, uma névoa escura se espalhou,
tomando uma forma assustadora. Sem pensar duas vezes, joguei a caixa no chão e saí correndo da casa. Em meio à corrida, trombei com um homem na entrada da casa. Era o mesmo homem, aquele que me alertou sobre a boneca. Mas seus olhos estavam vermelhos, e uma tatuagem brilhante se destacava em seu braço. Aquele homem, possuindo uma força sobrenatural, me segurou com uma firmeza que escapava da compreensão humana. Enquanto ele me prendia, a criatura das sombras, veloz como os ventos, se aproximava. Minha última lembrança do momento foi da criatura, vindo em minha direção, como se a fumaça ocupasse todo o espaço do lugar. Voando em minha direção. Depois disso, tudo mergulhou na escuridão. Quando abri os olhos novamente, me deparei com a boneca envolta em chamas. A luz intensa do fogo era cegante, me impossibilitando de enxergar qualquer coisa ao redor. O fogo desapareceu, revelando a figura do homem diante de mim. Assustado, ele parecia não compreender meu pânico, questionando se estava tudo bem, como se nada tivesse ocorrido. Passaram-se cerca de 2 semanas desde aquele evento inexplicável, e ainda me debato com dúvidas sobre sua veracidade. A visão da boneca em chamas permanece viva em minha mente, mas não sei se foi uma alucinação ou uma realidade distorcida. Desde aquele pesadelo, minha saúde tem declinado. Crises respiratórias e uma dor de cabeça incessante se tornaram companheiras constantes. Às vezes, sinto uma voz chamando dentro da minha cabeça. Apesar de consultar alguns médicos, nenhum deles consegue encontrar a causa desses problemas. O medo daquele homem e a possibilidade de tudo ter sido real assombram meus pensamentos. Obrigado por assistir. Contamos com seu apoio. Se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.